Olá pessoal, nós vamos tratar nessa disciplina de gestão escolar ou a organização e gestão do trabalho pedagógico, como é o nome da disciplina. É uma disciplina voltada para a gestão, como o próprio nome já diz, e é uma das poucas disciplinas que tem esse perfil dentro do curso. O curso de pedagogia, um curso que forma para a gestão escolar e ele forma ao mesmo tempo para a prática da sala de aula, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Mas é um curso que prepara também vocês para a atuação em empresas, como pedagogo empresarial, bem como hospitais, usinas, como um agente de treinamento, de transformação e de educação continuada nessas empresas. A disciplina de gestão escolar, ela é uma disciplina que aponta para a gestão pedagógica, ou seja, a gestão da aprendizagem, e a gestão administrativa. Então, formado em pedagogia, ele pode ser tanto um profissional da gestão administrativa, ou seja, um diretor escolar, quanto um coordenador pedagógico, aquele que cuida da promoção e da construção de um ensino de qualidade dentro dessa instituição. Ele pode atuar também na gestão financeira da empresa, na gestão de RH, gestão de comunicação interna na empresa, bem como na eficiência dos processos, a questão do tempo, da tratativa do tempo e assim por diante. Começo com duas frases. A primeira delas é a frase do Francis Bacon, quando ele vai dizer que saber é poder, né? Então, a dica é justamente essa. Quanto mais você, na empresa, na faculdade, você aprende, você lê, você estuda, você conhece o campo pedagógico, melhores condições você vai ter, então, de atuar na gestão, atuar em sala de aula e ser um bom profissional, tá? A segunda afirmativa é do Abraham Lincoln, quando ele diz que se você quiser pôr à prova alguém, dê poder a essa pessoa, né? Gestão não é uma tarefa fácil, não é simples gerenciar e administrar uma empresa, promover o processo de aprendizagem não é simples, e muitas vezes quem vai para o campo da gestão, ele ouve muito isso, você mudou muito depois que pegou o poder. Lógico, vai mudar mesmo. Por quê? Porque a pressão é muito grande sobre quem está num cargo de liderança, né? Os 6 processos que a gente mencionou anteriormente, né? E dentro desses 6 processos, que aqui é chamado também de pilares, nós temos a questão dos resultados, né? A excelência no ensino, o coordenador pedagógico tem que cuidar por isso, a direção também, fornecer aquilo que é necessário, né? A redução da inadimplência, a prevenção à evasão escolar, o combate à indisciplina, que é uma questão chave no processo de aprendizagem, questão da motivação da equipe, dos professores e a relação que a escola estabelece com os pais e com os alunos. Chamo atenção, então, para as duas vertentes centrais da nossa disciplina, que é a administração da escola e a gestão da escola. A administração um pouco mais técnica e voltada justamente para as funções do diretor, e a gestão voltada para as funções do coordenador pedagógico. A questão principal é, tem que ter dom para ser diretor, tem que ter dom para ser coordenador. Só que eles não nascem prontos, eles aprendem. Mas uns têm mais aptidão e outros menos aptidão. A administração, ela dispõe os recursos necessários para que a aprendizagem possa acontecer, né? Então, o professor Celestino, da Univesp, ele vai dizer que a escola não existe para ser administrada e nem gerida. A escola existe para promover a aprendizagem. Então, essa é uma questão central, né? Não é em função da direção e da coordenação que a escola existe, e sim em função da aprendizagem. A gente não pode perder isso de mente, né? A gestão é justamente promover esses processos de aprendizagem, manter esse grupo motivado,
fazer com que os pais aprendam e entendam a necessidade de serem promotores da aprendizagem naquela instituição. A administração nada mais é do que o conjunto de recursos que a empresa possui. Humanos, né, as pessoas que estão lá dentro, os materiais, tecnologia, os recursos financeiros, a própria cultura da empresa, a liderança, e tudo isso dentro de uma estrutura organizacional, né, subdividido em hierarquia, departamentos, responsabilidades, tudo que nós conhecemos como administração dentro da ciência de administração. Já a gestão, ela significa a metodologia utilizada para se alcançar determinado objetivo. Os métodos que podem ser utilizados são vários, contanto que você entre no campo do desconhecido. O ato de você enfrentar o desconhecido é que vai te levar a um resultado diferente, de preferência para melhor. Se a empresa fatura R$1 milhão e busca faturar 1.200.000, aqueles 200 mil adicionais, o que vai trazer será um conhecimento adicional, seja ele interno ou externo, através de treinamento, especializações. Então, a gestão, o que difere da administração é que a gestão você utiliza a administração da empresa em prol do atingimento de metas. A isso se dá o nome de gestão. Aqui a gente traz alguns detalhes que eu acho importante em relação a essas várias demandas, né, que a escola vivencia dentro do processo cotidiano dela. Então, a questão da transparência no uso dos recursos, a questão da gestão democrática, que é uma questão central. Vale recordar que até bem pouco tempo atrás no Brasil, quem escolhia os diretores das escolas eram os prefeitos ou então os governadores. E a gente caminha um pouco melhor nesse sentido, né? O professor Vitor Paro fala isso, em relação ao fato dos gestores, eles hoje serem escolhidos pelo voto direto, né? Então, isso é uma conquista. Ainda existe ingerência política nesse processo, mas a gente já caminhou bastante nesse sentido. A questão do diálogo com a comunidade, ouvir a voz dos alunos, a aprendizagem, que é o ponto central, como eu mencionei anteriormente, né? E essa questão da educação de qualidade, que é um direito de todos nós. A escola, então, quando você pensa gestão escolar, você está pensando na secretaria da escola, no atendimento, na polidez, no dinamismo dos processos, né? O aluno que solicita um diploma, ele fica pronto o quanto antes, ele não vai demorar o prazo total de 90 a 60 dias para ficar pronto. Então, o cartão postal da escola é justamente a secretaria, é o atendimento ao público, né? A questão do diretor e coordenador, a relação que esses dois estabelecem, né? Tem que haver uma unidade entre os dois, o diretor tem que permanecer na escola, o diretor ele não é eleito para ele ter mais tempo para vender Jequiti ou então para vender Herbalife, ele tem que ter tempo para a escola, para resolver as questões da escola, para manter a escola funcionando. E o coordenador, da mesma maneira, ele tem que estar em consonância com a direção. Os funcionários também participam do processo pedagógico, né? Eu cito como exemplo a questão da limpeza dos banheiros da escola. Se não houver, por parte da coordenação pedagógica, todo um trabalho de educação dos indivíduos para que eles saibam usar o banheiro da escola com higiene, né? E não houver da parte da escola toda uma tratativa em relação a isso, para que a escola, então, cuide bem desses banheiros, mantenha esses banheiros perfumados, você vai ter ali um problema sério, assim como outros segmentos da escola. A questão dos professores, a motivação, a formação continuada desses professores, as reuniões, que precisam ser reuniões dinâmicas, bem preparadas, a integração com os pais da escola, muito importante, né? As atividades que a escola desenvolve, o ensino, a pesquisa, os projetos, o contato da escola com a comunidade, né? Tem muitas escolas do projeto Escolas Inovadoras que defendem que a escola ela precisa necessariamente ser uma escola sem muros. De repente, não sem muros fisicamente falando, mas uma escola que a comunidade está presente nela e ela está presente na comunidade. A
questão dos recursos financeiros e a gestão desses recursos financeiros também é muito importante, né? Mesmo que a escola ela não receba muito dinheiro, mas ela tem que aprender a gerenciar muito bem o dinheiro que ela recebe. E a questão da estrutura escolar, biblioteca, cantina, ambiente, salas, tudo isso tem que ser pensado em função do processo de aprendizagem. A função do administrador, vai dizer o texto do professor Anísio Teixeira, é uma função que depende muito da pessoa que a exerce. O administrador depende de quem ele é, ou seja, do modelo de pessoa que ele é, assim como daquilo que ele aprende no processo histórico de experiência pedagógica. Vai dizer o professor Anísio que o Brasil é talvez um dos países mais excepcionais nesse assunto, e não consta a ele que os administradores se preparem para ser administradores escolares, muito pelo contrário. Eles começam e, de repente, no processo, eles aprendem a ser ou não aprendem. Tem os dois casos, né? Esse texto dele é um texto de 1961, e já em 1961, ele comentava a questão dos professores, que muitas vezes se achavam tão perfeitos que pensavam não precisar de uma administração escolar, né? Quando a administração escolar e a gestão pedagógica são as bases para a construção do processo de ensino-aprendizagem dele em sala de aula, né? Ele vai dizer que no campo do ensino particular existe o estabelecimento de um grande administrador, e quando esse aparece, as escolas se agarram a ele e ele nunca mais deixa de ser administrador. Por quê? Porque nem todos têm esse dom, nem todos têm essa aptidão. Em relação a esse assunto, eu cito a professora Heloísa Luck, que traz 6 temas que são essenciais dentro do processo de entendimento da administração e da gestão escolar. Dentre eles, a liderança dentro da gestão escolar. Cito mais 4 autores, que são o professor Vitor Paro, um livro que já está na 17ª edição, que é o Administração Escolar, Introdução Crítica. Um outro clássico é o professor Libânio, que trabalha a questão da organização e da gestão escolar, né? E 2 livros mais recentes, o da professora Dinair Leal, A Gestão Democrática na Escola, e do professor Neil Mars, que vai trabalhar a questão da gestão escolar. Para o Vitor Paro, administra porque se fez administrador e tem as qualidades pessoais para isso. Não que se prepare, como é muito difícil administrar, não se crê que se possa aprender, tá? Lógico que ele está fazendo uma crítica aí, porque mesmo aqueles que têm mais aptidão para gestão, eles vão aprender durante o processo que eles construírem, né? Ele vai dizer que existem 2 tipos de administração. Primeiro, uma administração que é mecânica e que é fabril, né? Aqui vale lembrar que no século XVII ao século XIX, as primeiras escolas para os filhos de trabalhadores das fábricas começaram a surgir na França, na Inglaterra, na Alemanha, e essas escolas eram escolas que preparavam essas crianças para serem trabalhadores dessas fábricas também. Não existia uma emancipação social, né? E nós temos o caso da administração mais ligada a uma gestão da aprendizagem, e aí o professor Anísio Teixeira cita a questão dos hospitais, né, e todo o trabalho que existe no entorno para que a promoção da saúde aconteça. Na escola, da mesma maneira, é necessário, então, haver todo um trabalho para que a gestão da aprendizagem e aprendizagem de qualidade também possa acontecer. Na educação, o elemento mais importante, sem dúvida, é o professor, justamente porque ele desempenha 3 funções elementares, que são administrar a classe, o que a gente chama de gestão da sala de aula, né? Administrar os trabalhos e administrar o ensino, que a gente chama de gestão da aprendizagem.
Vai dizer o professor Anísio: como tenho de educar toda a população, terei de escolher os professores em todas as camadas sociais e intelectuais. Isso ele está fazendo uma referência ao fato de que a gestão escolar ela acaba sendo acaba sofrendo uma modificação muito grande no século XIX, quando essa educação deixa de ser uma educação apenas para a elite e ela se torna uma educação para todos. No momento que ela se torna uma educação para todos, é impossível que eu mantenha um nível financeiro dos profissionais de educação que era o mesmo de quando eles eram trabalhadores da elite. Eu não estou defendendo isso, só estou dizendo que essa é a política que os governos adotam, né? Pagar o mínimo para o professor e, portanto, você não vai ter os mais qualificados dentro desse processo, né? O professor onicompetente, que é um conceito interessante que o Anísio Teixeira trabalha, que é aquele que precisa apenas ser uma espécie de guardião, né? E que hoje, transformado no grande sistema moderno, no qual não se encontra mais aquele tipo de professor que dava conta do recado e que, se deixasse, ele gerenciava até a escola, conseguia fazer campanha para conseguir material para as crianças e assim por diante, né? Era um professor onicompetente, ou seja, que dava conta de tudo sozinho, não precisava nem da gestão da escola, tá? E aí ele vai citar, então, essa ideia do professor que administra a classe, ensina e guia o aluno, que foi o que a gente comentou anteriormente. Ou seja, o professor que tem uma capacidade administrativa, o professor que tem uma grande qualidade no magistério, ele tem o staff de professor, ele sabe ser professor, e o professor que tem uma singular aptidão por guiar os alunos, para ajudá-los a compreender, a entender os problemas deles e transformar o aluno numa pessoa inteira, uma pessoa bem formada, né, na concepção grega de paideia, ou seja, formar o indivíduo na sua integralidade e o professor se tornar um grande educador. Tem um ditado africano que diz, Paulo Freire gostava muito dele, é preciso uma aldeia para educar uma criança. E essa concepção ela é muito bonita porque ela expressa justamente essa necessidade de todos estarem envolvidos no processo de educação da criança. A escola ela não tem por função educar, mas ela educa. Só que a escola não dá conta de educar sozinha. Se a casa do menino não for uma extensão da escola em relação ao conhecimento, se a escola não for uma extensão da casa da criança em relação ao afeto, essa criança, esse indivíduo, não vai viver esse processo de ser cuidado por toda a sua aldeia, por toda a sua comunidade. Eu trago a imagem da Trindade. Essa imagem foi pintada pelo Cláudio Pasto e ela expressa então a ideia dos três grandes personagens da escola, que são o diretor, o coordenador pedagógico e o orientador de alunos ou mestre de disciplina. Nem todas as escolas têm esses três personagens, mas algumas já tiveram no passado e hoje voltaram a ter essa ideia do profissional ligado à disciplina escolar, né? Então é o que eu estou chamando aqui de a trindade da escola, né? A gestão administrativa, então, ela tem algumas tarefas, né? Que são organizar e administrar os recursos físicos, a questão das necessidades, compra, manutenção, consertos, o inventário dos bens que a escola possui, que a instituição possui, questão do ambiente, a organização e a limpeza do ambiente, a utilização dos materiais da instituição para que não quebre, para que não estrague. Eu cito aqui os data shows que muitos acabam de usar, já desligam de uma vez, já guardam isso, e é um aparelho muito sensível, deixar ar-condicionado ligado e assim por diante. E a questão das leis, das regras, que na escola tem que valer para todos, né? Eu cito aqui a questão do celular, que não é permitido usar celular na escola, mas muitos fazem uso dele, principalmente professores, de uma maneira assim exacerbada, né? Então a escola é um ambiente de inovação,
de retenção de alunos, de informação. É um ambiente que tem que ser motivador, integrador, que tem que manter os indivíduos engajados no projeto. A escola tem que ter um projeto pedagógico bem consistente e ser conhecido por todos. E é um espaço também de capacitação. A tarefa da gestão financeira, a questão de calcular os gastos corretamente, prever esses gastos, prever os insumos, resumir entradas e saídas, questão do fluxo de caixa, a inadimplência, que é uma questão muito complicada na escola, questão de definir os orçamentos, né? E de prestar contas dos gastos e das aquisições. Tarefa da gestão acadêmica e pedagógica, articular as concepções, estratégias e métodos de conteúdos, definir as metas necessárias para a otimização dos processos pedagógicos, despertar o professor a vontade de ensinar e no aluno a vontade de aprender. A escola tem que ser mantida dentro de um ambiente de muito estímulo e motivação da aprendizagem. Questão de avaliar o trabalho pedagógico exercido, a avaliação é importante no processo, o feedback dessa avaliação também, tanto para pais quanto para professores, e as formas de envolver mais docentes no processo de educação. Eu cito aqui, então, o projeto Escolas Inovadoras, que é um projeto que existe no mundo inteiro, no qual a dinâmica da sala de aula ela é quebrada, justamente porque os alunos, o único lugar onde eles não ficam é em sala de aula, e se ficarem, eles não ficam sentados, enfileirados, calados, muito pelo contrário, eles trabalham sempre em dupla ou em grupo, e ali eles desenvolvem as suas atividades, os seus projetos, né? Então, a ética, o material, a política, a organização, o ambiente, a responsabilidade social da escola, a questão educacional, a questão cultural dentro da escola são elementos-chave, né? Gestão de pessoas, engajar os docentes com o ensino e a proposta da instituição, distribuir as tarefas entre os setores, investir em ferramentas que facilitem o trabalho de equipe, as ferramentas, as novas tecnologias, né? Questão de incentivar a formação continuada, avaliar os funcionários e orientá-los e ressaltar os pontos fortes, parabenizando cada um pelos seus acertos, né? E corrigindo os erros. Os profissionais, eles se mostram mais satisfeitos com o reconhecimento, mais do que o reconhecimento financeiro, o reconhecimento pessoal, tá? Questão das tarefas de comunicação. Manter os responsáveis informados sobre os comunicados da instituição, manter os responsáveis informados sobre os deveres de casa, né? As tecnologias ajudam muito nesse sentido hoje. Informar os responsáveis sobre o desempenho e participação dos alunos em sala de aula, informar os responsáveis sobre a frequência e ocorrências disciplinares, sobre o calendário de provas e boletim e os eventos e atividades da instituição. E também as tarefas de gestão do tempo e processo, ou seja, identificar se há retenção de processo, se algum setor da escola não está andando, incentivar e premiar a produtividade, fornecer ferramentas para agilizar as tarefas, estabelecer prazos para os processos da escola, relações de prioridade entre as tarefas, o que é mais importante, o que é menos importante, a gente chama isso de foco na administração, e atender às solicitações dos membros da comunidade escolar. Então, a escola é um espaço onde você desenvolve a liderança, a gestão de pessoas, a eficiência de processos, a organização do tempo, a administração financeira e o empreendedorismo, marketing e também a inovação pedagógica. Eu termino com uma afirmação da Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa de Calcutá, quando ela vai dizer que por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse essa gota de água. Eu encerro então essa apresentação com um vídeo que fala justamente sobre isso. A escola ela não pode salvar todo mundo, é impossível a escola salvar e ajudar todo mundo. Mas aqueles para os quais a escola fizer a diferença, essa diferença será imensamente importante.
O jovem e as estrelas do mar. Numa praia tranquila, junto a uma colônia de pescadores, morava um escritor. Todas as manhãs, ele passeava pela praia, olhando as ondas. Assim, ele se inspirava e, à tarde, ficava em casa escrevendo. Um dia, caminhando pela areia, ele observou um vulto que parecia dançar. Chegou mais perto e viu que era um jovem, pegando na areia as estrelas do mar, uma por uma, e jogando-as depois de volta ao oceano. E aí? Disse-lhe o jovem num sorriso sem parar o que fazia. Por que você está fazendo isso? Perguntou o escritor furioso. Não vê que a maré baixou e o sol está brilhando forte? Se estas estrelas ficarem aqui na areia, vão secar e vão morrer. O escritor até que achou bonita e louvável a intenção do garoto, mas deu um sorriso cético e comentou: só que existem milhares de quilômetros de praia por este mundo afora, meu caro. Centenas de milhares de estrelas do mar devem estar espalhadas por todas essas praias trazidas pelas ondas. Você aqui jogando umas poucas de volta ao oceano, que diferença faz? Para esta, eu fiz a diferença. Naquela tarde, o escritor não conseguiu escrever. De noite, mal conseguiu dormir. De manhãzinha, foi para a praia. O jovem pegava as primeiras ondas do dia com sua prancha quando saiu do mar e foi para a areia. Encontrou o escritor. Juntos, com o sol ainda manso e começando a subir, começaram a jogar estrelas do mar de volta ao oceano. Para alguém, não importa o gesto, por menor que seja, você pode ser a diferença.